a aceitação da sexualidade gay, que é uma coisa que eu acho que você trabalha bastante também em consultório. Não sei se tu sente que tá melhor a aceitação, se a gente pode dar dicas pra quem não se aceita. Como é que você vê, como é que a psicologia trata isso? Então, é um assunto bem amplo também, mas o que eu posso dizer é que bom, hoje a gente tem muito mais discussão em relação a isso. Há 20 anos atrás, a gente não podia falar tão abertamente do jeito que a gente fala hoje, porque as pessoas iam boicotar o canal, nossa, que absurdo, porque isso vai contra a moral e os bons costumes, que a gente tem ouvido tanto essa frase ultimamente, enfim. Mas que bom que a gente tem discutido muito sobre isso, porque diálogos como o que a gente tá tendo aqui são importantes, porque provavelmente tem pessoas escutando a gente aqui que vão precisar ouvir que tem um canal de diálogo, que tem pessoas dispostas a falar sobre isso, dispostas a trabalhar isso, dispostas a aceitar esse tipo de coisa, porque ainda é uma questão muito... como é que eu posso dizer? As pessoas sofrem muito sozinhas com isso ainda. Principalmente pessoas dentro da igreja, porque as igrejas ainda são bem reprimidas em relação a isso, então as pessoas tendem a sofrer muito sozinhas. Dentro de casas que são muito conservadoras, sabe? Famílias conservadoras, obrigada. Que não aceitam esse tipo de coisa. Essa coisa de aceitar é muito... Você não tem que aceitar nada, querido. Não tá sendo com você, o negócio tá sendo com o teu filho, ou com teu primo, ou com teu amigo. Não tá sendo contigo pra você aceitar alguma coisa, né? Então, o que eu posso dizer é assim, se você tem alguma dúvida em relação a isso, se você tá sentindo em você algum desejo diferente, ou alguma confusão do que tá acontecendo, primeiro procure ajuda de alguém que você confie pra conversar sobre isso. Se você não tem ninguém que você confie, vá conversar com teu médico, vá procurar terapia, porque hoje em dia tem opções de você conversar sobre isso, né? E o que eu digo permita-se pensar sobre isso, porque, de novo, a gente acaba caindo, às vezes, nessa questão do machismo estrutural, e a gente acaba pensando assim, cara, ai, não vou falar, ai, é melhor esconder, ai, que vergonha e tudo mais. Então, se você tá passando por isso, não tenha vergonha de quem você tá se tornando, da pessoa que você já é, sabe? Se permita pensar nas possibilidades, que hoje em dia são dezenas, centenas de milhares de possibilidades de vivenciar quem você é. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais leques a gente abre. Porque não tem só uma forma de vivenciar a tua sexualidade, não tem só uma forma de vivenciar o teu prazer. Tem várias formas. Então, encontre aquela que faz sentido pra você. E a repressão deve ser uma coisa terrível, fisicamente, psicologicamente, você reprimir esse desejo, se ele brota dentro de você, deve ser horrível. Horrível, porque imagina viver uma vida de mentira, né? Você vive mentindo pra você, mentindo pras pessoas à sua volta. Ser que tá ali vivendo uma relação heterossexual sem Exatamente. gostar efetivamente, né? Exatamente. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer pra você é parar e pensar se o que tá acontecendo contigo, investigar o que tá acontecendo com você, dar voz, né? Porque a gente falou muito hoje sobre o parceiro escutar a parceria e você ouvir o que o corpo do outro tá falando, mas principalmente ouvir o que o teu corpo tá te falando. O que você tá sentindo? Você tá sentindo que você tá indo pra um caminho certo? Será que você tá sentindo que não tá legal pra você o jeito que você tá vivendo? Que você quer coisas diferentes? Você tá sentindo coisas diferentes, coisas que as pessoas não estão entendendo o que você tá passando? Procura ajuda, entenda isso, aceite isso, sabe? Porque começa ali, né? Começa por você. Ninguém vai chegar pra você, pegar na tua mãe e falar assim, olha, vem cá, será que você tá passando por isso? Será que você não é interessante você saber sobre isso aqui? Então, infelizmente, o começo desse caminho é meio sozinho, sabe? Mas não precisa ser. Se você se sente sozinho passando por isso, procura alguém, porque você vai achar alguém disponível pra andar por esse processo com você. Acho que isso é o mais importante. Os principais medos são com relação aos pais? É a principal queixa em consultório? É o medo do que os pais vão pensar? Principalmente assim, disparado é o medo do que os pais e a família vão pensar, porque são inúmeros os casos de pessoas que, enfim, a gente conhece, com certeza, eu conheço algumas pessoas, enfim, de que tiveram que sair de casa quando assumiram sua sexualidade, de que tiveram que mudar de cidade, às vezes, por causa disso, para que a família não descobrisse, nem com a coragem, ou enfim, de contar pra família, a família nem sabe. Então, a principal queixa é isso, dos pais com os filhos. De novo, que bom que hoje em dia a gente abre esse tipo de diálogo, porque muitos pais estão assistindo a gente, muitos filhos estão assistindo a gente. Então, esse relacionamento entre pais e filhos precisa ser um caminho disponível, né? Os pais precisam ter uma disponibilidade de conversar com seus filhos para que eles cheguem e falem o que tá acontecendo com eles, de modo a não serem julgados, né? Porque eles têm medo desse julgamento, de serem excluídos da família, e o medo da exclusão os faz se excluir da família.
Por medo do que, né? Acaba o tiro saindo pela culatra, né? No medo deles serem excluídos, às vezes eles têm que se excluir pra preservar a família. Porque eles pensam, não, eu vou sair de perto porque eu sei que isso vai causar mal pra minha família e eu vou sair de perto. Então, que tipo de pais nós estamos sendo, sabe? Eu não sou mãe ainda, mas eu serei, talvez um dia, enfim. Que tipo de pais a nossa sociedade tá fazendo hoje? Que tipo de relação entre pais e filhos a gente tem para que nossos filhos tenham medo dos pais? Medo da reação dos pais em relação a isso, sabe? Porque essa é a principal queixa, assim, com certeza. E para os pais também, não sei se você pode dar alguma dica, assim, para facilitar essa aceitação, assim, o que você pode dizer para um pai, para uma mãe que tem essa situação, de caso do filho ou uma filha ser homossexual. Uhum. Bom, de novo, né? Aquela coisa clichê que a gente sempre fala que é do diálogo, que funciona muito bem. Então, se você tem suspeita que a sua filha, o seu filho tem uma orientação sexual diferente, se você tem medo por ele, porque assim também, eu ouço muito de pais também nesse sentido, eu tenho medo do que meu filho ou filha vai enfrentar lá fora. Não é porque eu não concordo, é porque eu tenho medo. Mas assim, você é a pessoa que o teu filho ou filha precisa mais naquele momento. Então, o medo, o que as pessoas lá fora podem fazer pro teu filho ou filha não vai ser pior do que uma rejeição do pai e da mãe. Então tem muitos pais aí que não sabem lidar com isso e acabam o quê? Ignorando. Ignoram o fato, se isolam dos filhos, ou privam os filhos, né? Tentam super proteger os filhos para que eles não descubram esse tipo de coisa, para que eles não tenham acesso a esse tipo de vivência, por medo, e acabam criando o quê? Uma separação entre eles. Porque você, pai e mãe, sabe, quando você coloca uma barreira ali, acabou, não vai ter comunicação. Comunicação é a chave, é entender o que tá passando com seus filhos, é apoiar junto, sabe? Não, vamos descobrir junto, vamos ir junto, você tá se sentindo como? Vamos ver isso, vamos falar sobre isso. E o que acontece, geralmente? Os pais ignoram, colocam embaixo do tapete, como se nada estivesse acontecendo, e aí isso vai afastando os pais dos filhos. Então, a dica que eu dou é essa: converse com seus filhos, esteja disponível de forma humana perto ali mesmo, não julgando, não tacando pedra, não dando de dedo na cara deles, mas se você quer ter um relacionamento saudável com seu filho ou filha, se você quer participar desse processo com seu filho ou filha, quer saber um modo saudável de lidar com isso, é o diálogo, E a às vezes até comunicação. aproxima, tá? Às vezes... Muito! Quando sai do armário, digamos assim, aproxima a relação de pai e filho, mãe e filho ali, né? E eu acho que uma outra questão é não... Que muito fala, o que as pessoas vão pensar? Foda-se o que as pessoas vão pensar. Não é? Exatamente. Os pais têm essa preocupação. Os pais têm mais essa preocupação do que os filhos. Porque o que meus vizinhos vão pensar? O que as pessoas da igreja vão pensar? Mas eu tenho medo de como é que vão tratar meu filho lá fora e esquecem do jeito que estão tratando o filho dentro de casa. Então, sabe, não faz nem sentido. E realmente a relação muda. Porque quando você se coloca à disposição para conversar com o seu filho sobre isso, você se coloca vulnerável. Porque eu entendo que pai e mãe tem muito essa questão de querer ser super-herói, né? De querer saber tudo. Eu tenho que proteger meu filho a todo custo, eu tenho que saber tudo antes dele. Só que não são, né? Nós somos seres humanos. Os pais não são seres infalíveis e oniscientes, onipresentes, onipotentes. Então, assumir a sua vulnerabilidade, o seu medo perante o teu filho, que também está vulnerável e com medo, fortalece a união, porque daí vocês estão juntos, entende? Vocês estão num caminho parecido. Porque o teu filho também vai estar com medo. Ele também vai estar com medo do que o mundo lá fora vai fazer com ele. Porque a gente sabe hoje em dia que a gente ainda mora num país muito homofóbico, preconceituoso. Então é claro que teu filho ele também tá com medo. Mas saber que você também tá com medo, mas tá com ele, imagina. Que filho não vai querer isso? Que relação não vai ser fortalecida através disso?